Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do Notícias do Poder, e a notícia do Opinião de hoje é, abre aspas, a função da imprensa não é só dizer que a gestão está boa não, mas é dizer também o que não está bom, fecha aspas, disse Cid Serra, em referência aos profissionais de comunicação da cidade de Simões Filho. Imponente na posição e na figura de gestor e de político, o vice-prefeito e atual secretário de Desenvolvimento Econômico SEDEC Cid Serra, também presidente do Diretório Municipal do PSDB, inspirado pela visão democrática, estadista e republicana, destacou e reconheceu em entrevista ao programa Panorama de Notícias da Rádio Simões Filho FM 87,9 na semana passada, a atuação relevante dos profissionais de comunicação de imprensa da cidade de Simões Filho, bem como expressou que mantém um relacionamento estreito e amistoso com a imprensa local. Apesar de alguns veículos, meios de comunicação local, retratarem a realidade complicada da cidade de Simões Filho, com certos descasos em áreas públicas essenciais, que afetam e impactam diretamente na vida dos moradores das comunidades, inclusive das comunidades distantes do centro de Simões Filho, o vice-prefeito e atual secretário de Desenvolvimento Econômico SEDEC Cid Serra mencionou a participação e a relação ativa e direta da imprensa com a democracia, dando a entender que não há problemas com críticas em relação a determinadas ações, obras e serviços executados pela atual administração municipal ou gestão municipal da Prefeitura Municipal de Simões Filho, abre aspas. A função da imprensa não é só dizer que a gestão está boa não, mas é dizer também o que não está bom, porque a partir daí a gente vai melhorar e vai consertar, fecha aspas, reconheceu Cid. Na oportunidade, Cid Serra também fez questão de citar nominalmente os jornalistas e profissionais de comunicação renomados da cidade, enfatizou que mantém bom relacionamento com todos e destacou a participação ativa e direta da imprensa local na divulgação e na publicação das ações e dos trabalhos da atual gestão municipal, ressaltando o potencial e a importância da mídia local. Abre aspas. Deixar um abraço para toda a imprensa de Simões Filho, até por conta do serviço que a imprensa presta. Até porque se vocês não ecoassem as ações da gestão, assim como ecoam, coisas que a gestão precisa fazer. Eu acho que é importante a imprensa de Simões Filho, fecha aspas, enalteceu Cid Serra. Vamos à opinião. Todos aqueles que figuram como autoridade, gestores e representantes públicos e políticos, seja em Simões Filho ou fora de Simões Filho, a exemplo do vice-prefeito e atual secretário de Desenvolvimento Econômico Cid Serra, adotam o mesmo discurso, pensamento, postura ou visão de relacionamento amistoso e harmônico e de reconhecimento do trabalho e do potencial profissional quando se refere à imprensa e aos profissionais de comunicação, inclusive a imprensa e os profissionais de comunicação da cidade de Simões Filho. Mas a gente não sabe, de fato, se essa é uma posição de convicção dele própria ou se é apenas meramente ou puramente um discurso dialético, ensaiado, encenado, pronto e de retórica para agradar ou animar a torcida, ou seja, uma parte dos meios, veículos e profissionais de imprensa que atuam a serviço da atual gestão da Prefeitura Municipal de Simões Filho, ou se é por questão de manter o ideário político ou pragmatismo e o proselitismo político para evitar, macular ou manchar a sua imagem política, caso adote e até mesmo ratifique um discurso contrário contra a imprensa e a certos profissionais de comunicação. Mesmo saudando alguns nomes de profissionais renomados da imprensa local, em detrimento de outros profissionais de comunicação, de imprensa, existentes na cidade de Simões Filho, Cid Serra saudou a todos os profissionais de imprensa, em recente entrevista ao programa Panorama de Notícias da Rádio Simões Filho FM 87,9, mas esqueceu de fazer menção ou referência a este jornalista repórter que vos fala, Alberto de Avelar, editor do blog Rádio Gente que Faz, Murilo Silva, do Boletim Bahia, Tatiane Santos, do Informe Notícias, entre outros que não figuram no rol de meios, veículos e profissionais de imprensa prestigiados pela atual gestão da Prefeitura Municipal de Simões Filho, mas que também são profissionais que fazem imprensa e a diferença na imprensa da cidade. Mesmo assim, Cid Serra deu a entender que mantém a cordialidade e o respeito com todos os profissionais de comunicação de imprensa, mesmo aqueles profissionais dotados de visões políticas diferentes e divergentes
das defendidas pelo mesmo, adotadas pelo atual modelo de gestão e de fazer política do seu líder, o prefeito Diógenes Tolentino Dinha. Para a CID, está tudo bem no relacionamento da atual gestão da Prefeitura Municipal de Simões Filho com todos os meios, veículos e profissionais de imprensa da cidade. Mas será que a recíproca é verdadeira por parte de certos meios, veículos e profissionais de comunicação de imprensa local? É fato público e notório que o Executivo e o Legislativo Municipal, no caso a Câmara Municipal de Simões Filho, precisam melhorar e muito o relacionamento com a imprensa ao estabelecer um diálogo aberto, direto, estreito, franco e efetivo, principalmente sobre os principais problemas complicados em diversos pontos da cidade de Simões Filho, na defesa dos interesses da população simões-filhense. É claro que respeitando todas as correntes, tendências e vertentes políticas, mas procurar manter a melhor relação possível dentro de uma convivência democrática de forma amistosa, harmônica e respeitosa. Vale lembrar e reforçar, Cid Serra, que a imprensa figura como o quarto poder, não menos importante, entre os três poderes constituídos da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que deve sempre ter sua importância destacada, reconhecida e valorizada no exercício da democracia e do Estado Democrático de Direito. Mas, infelizmente, prefeito Diógenes Tolentino Dinha e vice-prefeito Cid Serra, a liberdade de imprensa não é e não faz parte da tônica dos atuais políticos de Simões Filho, principalmente os ligados a esta atual gestão da Prefeitura Municipal de Simões Filho. E não há de ser, porque para eles a liberdade de imprensa adotada por certos setores da imprensa vão de encontro aos interesses daquelas autoridades, gestores e representantes públicos e políticos que detêm o poder e estão sujeitos e suscetíveis ao crivo e ao escrutínio público, e alguns deles incomodados com o forte trabalho de parte da imprensa que tem exercido um relevante papel de responsabilidade social, de transmitir a boa comunicação e a boa informação sobre o cenário de caos e de lamentável e triste realidade da cidade, manifestam certos discursos de ódio, com violência verbal, de ofensa à reputação e à honra subjetiva de certos profissionais de comunicação de imprensa, ódio, desprezo, intolerância contra os profissionais de imprensa, na tentativa de deslegitimar, descredibilizar e desqualificar certos profissionais de comunicação de imprensa, bem como a profissão de jornalista, e certamente eu me incluo entre estes. Parte da imprensa simões-filhense e principalmente a população de uma forma geral sofrem ataques, mesmo que sorrateiros, destes que se intitulam os donos do poder, que gera certo constrangimento e intimidação no exercício da liberdade de imprensa, de expressão e de manifestação do pensamento, que são os pilares, ou que é um dos pilares da democracia e do Estado Democrático de Direito, que extrapola todos os limites da liberdade de expressão garantida constitucionalmente. É claro que a liberdade de imprensa, como viga de sustentação do Estado Democrático de Direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir julgamentos não condizentes com a verdade, sempre na observância aos limites das narrativas e das críticas acobertadas pelo direito de expressão e de informação, que é resguardado aos seus autores, traduzindo simples exercício regular da liberdade de expressão constitucionalmente resguardada. Mas não é razoável normatizar certos abusos de autoridades e condutas de políticos, lideranças, aliados e apoiadores políticos que impeçam ou dificultem o livre exercício do jornalismo e da profissão de jornalista, ou até mesmo atribuir falsamente a um jornalista ou a um profissional de comunicação de imprensa fato definido como crime, como fato ofensivo à sua reputação profissional, ofender a sua dignidade ou decoro e incentivar assédio direcionado a jornalistas e profissionais de comunicação sem qualquer tipo de constrangimento interno ou externo que vise obstruir direta ou indiretamente a propriedade do seu material de trabalho, a livre divulgação de informação e o livre trânsito em locais públicos ou abertos ao público, desde que para o exercício da atividade jornalística. Mas devemos atuar sim na luta em defesa das garantias individuais e coletivas,
para o pleno exercício da liberdade de imprensa garantida pela Constituição Federal de 1988. Não podemos aceitar jamais que jornalistas e profissionais de comunicação, de imprensa, no exercício de suas atribuições e funções, sejam atacados, ofendidos, intimidados e tratados com acepção e com distinção pelas referidas autoridades, gestores, representantes públicos e políticos, bem como por lideranças, aliados e apoiadores de certos políticos. A bem da verdade, o governo do prefeito Dinha Tolentino, sustentado pelo seu grupo político, que diz comandar e conduzir os rumos e os destinos da cidade de Simões Filho, é um governo antidemocrático e antirrepublicano, que não respeita a liberdade da população e muito menos a liberdade de imprensa em Simões Filho, que faz críticas e denúncias de descasos, desmandos e mazelas que existem por toda a cidade, de responsabilidade desta atual gestão, intitulada de Boa Terra, Boa Gente, que não respeita nem a boa terra e nem a sua boa gente, que dirá a imprensa aguerrida, combativa e contundente, que está sempre na luta e na labuta para levar a boa comunicação e a boa informação pelos quatro cantos da cidade, a não ser certas imprensas do marketing e da propaganda que filtram a informação de forma parcial em detrimento do sofrimento da grande maioria da população simões-filhense, apenas a serviço da manutenção do poder político do prefeito Dinha Tolentino e dos seus vereadores aliados, que dão base e sustentação política a esta atual gestão e a este atual grupo político, que insistem em cercear e censurar o exercício da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento de quem quer que seja, principalmente dos profissionais de comunicação, de imprensa, no exercício regular dos direitos à informação e da liberdade de imprensa sobre as decisões de políticas públicas adotadas, muitas delas ineficazes e ineficientes, que não atendem e que não correspondem aos anseios e às demandas do povo simões-filhense, uma vez que a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento são direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 para a nossa existência humana e de vida com dignidade. O modus operandi dos atuais políticos ligados a este atual governo municipal, na tentativa de calar as múltiplas vozes da cidade, a ponto de cercear e censurar o debate e as discussões de assuntos e temas relevantes de interesse público e de se utilizarem de teorias de conspiração que ocupam o topo da política local contra aqueles que criticam os poderes públicos constituídos, ao meu ver, é um ataque à democracia e à liberdade de imprensa. Parafraseando o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, ele diz que, abre aspas, a democracia como regime político, se já é ruim com ela, pior sem ela, fecha aspas, mas não existe regime político que seja melhor do que o regime democrático, mas é preciso condenar e resistir veementemente a toda e qualquer forma ou tentativa de cercear e censurar a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento pela imprensa e pela população de Simões Filho, a fim de evitar uma espécie de ruptura democrática local, uma vez que o poder emana do povo. Aqui, Rafael Santana, jornalista do Notícias do Poder, e esta foi a notícia do Opinião de hoje. Até o próximo vídeo.